Aquela noite parecia igual a todas as outras, mas não era. O silêncio do hospital carregava um peso estranho, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Em um quarto isolado, cercado por máquinas e luzes frias, um homem que estava preso entre a vida e a morte há meses estava prestes a voltar. Não por causa de remédios caros, nem por causa de médicos famosos, mas por algo que ninguém ali valorizava, a fé silenciosa de um menino pobre. Se você acredita que a bondade, a esperança e as segundas chances podem realmente transformar destinos, já deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer profundamente com o seu coração. No hospital mais caro de São Paulo, Eduardo Vasconcelos permanecia imóvel havia mais de 6 meses. Um dos homens mais poderosos do Brasil, dono de empresas gigantescas, acostumado a controlar tudo ao seu redor, agora não controlava nem o próprio corpo. Seus olhos estavam fechados, sua expressão vazia, e as máquinas ao redor eram a única prova de que ele ainda estava vivo. Os médicos já haviam feito tudo o que podiam. Especialistas vieram de outros países, tratamentos experimentais foram testados, milhões foram gastos, e nada. Nos relatórios médicos, a mesma frase fria se repetia, sem resposta neurológica significativa. Sua esposa, Beatriz, visitava-o todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, segurava sua mão e chorava em silêncio, tentando encontrar algum sinal, qualquer reação, mas nunca havia nada. Seu filho, Lucas, ainda jovem, não sabia como lidar com aquilo. Ele evitava olhar diretamente para o pai, como se aquela imagem quebrasse tudo o que ele acreditava sobre força e poder. Mas dentro daquele hospital, existia uma história que ninguém percebia. Todos os dias, Maria das Dores entrava naquele quarto com seu carrinho de limpeza. Uma mulher simples, com roupas gastas e mãos marcadas pelo trabalho duro. Ela limpava o chão, organizava os objetos, ajustava os lençóis, sempre em silêncio. Para todos, ela era invisível. E, muitas vezes, ela não vinha sozinha. Seu filho, João Pedro, a acompanhava. Um menino de apenas 10 anos, magro, quieto, com olhos atentos que observavam tudo ao redor. Diferente das outras crianças, João não corria, não fazia barulho. Ele parecia sentir as coisas de uma maneira mais profunda. No início, ele apenas ficava sentado em um canto. Mas, com o tempo, algo chamou sua atenção. Eduardo. Todos os dias, João olhava para ele. Tentava entender como alguém podia estar ali, respirando, mas completamente ausente. Aquilo não fazia sentido para ele. Até que, um dia, ele se levantou. Caminhou lentamente até a cama, e ficou ali, parado. Sem dizer nada. No dia seguinte, voltou. E dessa vez, fez algo diferente. Começou a falar. Não alto, não chamando atenção, apenas falando como se estivesse conversando com alguém que podia ouvi-lo. Ele contou sobre sua escola, sobre as dificuldades que enfrentava, sobre sua mãe que trabalhava tanto e chegava cansada em casa. Contou também sobre seus sonhos, disse que queria ser médico, porque queria ajudar pessoas que ninguém conseguia salvar. Os dias passaram, e aquilo virou rotina. João sempre encontrava um momento para sentar ao lado de Eduardo e falar. Para os outros, aquilo não significava nada. Era só uma criança falando sozinha. Mas para João, era diferente. Ele sentia que não estava sozinho. Semanas se passaram. Nada mudou, mas João não desistiu. Então, chegou aquele dia. A chuva caía forte lá fora. O som das gotas batendo contra as janelas preenchia o silêncio do hospital. O céu estava escuro, e o ambiente parecia ainda mais pesado do que o normal. Maria estava limpando o corredor quando João entrou no quarto. Dessa vez, ele não falou nada. Aproximou-se devagar, e olhou para Eduardo. Por alguns segundos, apenas ficou ali, observando. Então, lentamente, estendeu a mão, e segurou a mão do homem. Com firmeza, como se estivesse tentando puxá-lo de volta. Naquele instante, algo mudou. O ar parecia diferente.
como se o tempo tivesse parado por um momento. João fechou os olhos e, sem dizer uma palavra, colocou toda a sua esperança naquele gesto. Segundos se passaram, e então, o som da máquina mudou. Primeiro, sutil, depois, mais rápido. Maria ouviu de longe, e seu coração acelerou. Ela entrou correndo no quarto. E viu o dedo de Eduardo se mexendo. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. Ela gritou. Os médicos vieram correndo. Tudo aconteceu rápido. E então, o impossível aconteceu. Eduardo abriu os olhos, lentamente, confuso, fraco, mas vivo. O quarto ficou em silêncio por um segundo, antes de se encher de vozes, passos e emoções. Era um milagre, mas o verdadeiro motivo ainda estava escondido. Nos dias seguintes, enquanto Eduardo recuperava a consciência, algo chamou a atenção dos médicos. Ele começou a falar sobre uma voz de criança, que ele ouvia todos os dias, que falava com ele, que o chamava, que não o deixava desistir. Ninguém entendeu, até que Maria, nervosa, contou sobre João. Quando Eduardo viu o menino pela primeira vez, tudo fez sentido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele, que sempre foi forte, agora estava vulnerável. Ele sabia, aquele menino, tinha sido sua conexão com a vida. A partir daquele dia, tudo mudou. Eduardo não voltou a ser o mesmo homem. Algo dentro dele havia se transformado. Ele começou a valorizar coisas que antes ignorava. Criou projetos para ajudar pessoas, investiu em hospitais, mudou completamente sua forma de viver. Mas a maior mudança foi João. Eduardo decidiu cuidar do futuro dele. Garantiu sua educação, deu oportunidades que ele jamais teria, mas, acima de tudo, acreditou nele. Os anos passaram. João cresceu, estudou com dedicação, enfrentou dificuldades, mas nunca esqueceu de onde veio. E, um dia, conseguiu. Se tornou médico, mas não um médico qualquer. Ele conversava com seus pacientes. Ele acreditava neles, porque ele sabia que, às vezes, o que salva uma vida não é apenas medicina. É esperança. Taxa pedido especial. Se você chegou até aqui, comenta, a esperança muda tudo. Anos depois, no mesmo hospital, no mesmo quarto. João estava ali novamente, mas agora, como médico. E sentado à sua frente. Eduardo, vivo, sorrindo, orgulhoso. A história havia se completado. E naquele momento, ficou claro que o verdadeiro milagre não foi apenas um homem acordar. Mas o fato de que, mesmo no silêncio mais profundo, uma simples presença, uma pequena fé, foi capaz de trazer alguém de volta. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar, porque talvez alguém precise ouvir isso hoje.